pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz, com o cabelinho pintado, com essa escovinha lá, dicas para uma boa ascensão, quando eu ainda fazia muitas escovas no cabelo. Tô aqui, né, me preparando para minha viagem de férias que eu vou passear. Vamos lá, eu vou trazer hoje um texto que a Vilma Capuano publicou ontem. Eu que adoro os textos dela, né? Falando, mude suas vestes energéticas neste portal 1111. Vamos lá. 1111 é um código de ascensão que ativa a rede neural para você abrir-se às dimensões superiores. O portal é como um vórtice e transmissor de energia. É importante definir intenções para o que deseja manifestar. Este dia, em cada ano, é uma porta de entrada para despertar a conexão com a fonte e as famílias galácticas e auxiliar a cura do coletivo. A primeira fase da sua abertura foi em 11 de 11 de 1991, quando as frequências no plano terrestre começaram a mudar para acontecer a ascensão. E em cada fase damos um passo adiante para atravessarmos as camadas e vibrações através das ondas cósmicas potencializadoras para recalibração. Essa sequência está codificada nos filamentos do nosso DNA original pelos conselhos estelares. Agora que os véus do esquecimento estão caindo, é o momento de disparar o código nas consciências das almas estelares para irradiarem a frequência da ponte da aliança que ancorou na Terra. Estamos vivendo os tempos da colheita e da escolha. Há mundos disponíveis para as almas encarnadas. As linhas do tempo, as realidades alternativas, estão vibrando como ímãs. Uma nova era, um novo você. O objetivo de Plutão em Aquário não é infligir dor, mas nos libertar do sofrimento e das construções equivocadas de nossos egos para a vida se tornar mais leve, não uma luta. É uma oportunidade celestial de aprender e localizar a luz dentro e apenas brilhar. Por que não considerar uma trégua permanente consigo mesmo? Enquanto estivermos na Terra, devemos carregar nossos corpos com energias que vêm de nosso guia interior, do Sol, das hierarquias, dos mundos superiores. Agora é a hora de entender que todas as suas ideias de certo e errado devem ser postas de lado para você finalmente viver com verdade e amor, porque você ainda espeta seu coração. O que há nessa suave voz interior que incita ao medo? Palavras de Ananda Murti. Tenha um momento hoje para repensar seus sentimentos e abra-se para a mudança. Se encontrar, vamos lá, amargura mostra aonde você mantém julgamentos sobre si e outros. Ressentimento mostra que vive do passado e não aproveita a oportunidade de transformar-se no que acontece no momento. Raiva mostra onde estão os seus limites e no que acreditar para mudar a sua vida. Ansiedade mostra que você precisa acordar para estar no presente, deixar de viver no passado e com medo do futuro. Culpa mostra que você constrói a sua vida através das expectativas de outros. Vergonha mostra que você internalizou as crenças de outros sobre quem você é e precisa reconectar-se com a sua autenticidade, sua integridade no agir em seu benefício. Palavras de Vilma Capuano, e ela acrescentou Palavras do Criador por Jennifer Farley. Nas próximas semanas e meses, o universo está solicitando que você dê uma segunda olhada no que você realizou, quanto a assumir a responsabilidade por sua própria cura e o que ainda precisa ser feito.
uma grande quantidade de atividade energética chegará ao seu plano terrestre e será muito importante abordá-la com um plano claro sobre como implementá-la. Assumir a responsabilidade por seus pensamentos e ações é o primeiro passo para um crescimento maior. Palavras do Criador por Jennifer Farley. Então vamos lá, mude suas vestes energéticas neste portal 1111. Vamos lá. Espero que vocês tenham tido um 1111 produtivo. Eu de verdade imaginei que eu ia viver de um jeito e vivi completamente o contrário, o meu 1111. Mas de alguma maneira bastante produtivo no sentido de confirmar algumas escolhas, não é? E nortear minha vida por essas escolhas definitivamente e não mais aguardar, criar expectativas em relação a situações e acontecimentos que definitivamente podem não vir, né? E a expectativa faz a gente sofrer de qualquer maneira, não é? E a única expectativa que eu tenho que ter é meu próprio respeito, e ainda assim eu posso ter expectativas e não conseguir realizá-las, não é? Mas reconhecer que ainda, no meu caso, né, eu pensei que seria de tanta alegria e na verdade foi de muitas lágrimas o meu portal 1111. Mas eu percebi que essas lágrimas estavam sendo reprimidas há muito tempo. E foi bom ter acontecido situações que aconteceram para que eu pudesse liberar toda essa emoção que de alguma maneira eu sempre fico me cobrando a não sentir, não é? Da mesma maneira que no luto, eu não posso sentir isso, coisa feia, né? Que a gente sabe que não, que isso é humano e que é um momento de deixar passar, mas sabe quando você não quer expressar aquilo? Eu não quero estar sentindo isso, eu não quero sentir dessa maneira, eu quero entender a situação, racionalizando, né? Tentando neutralizar o sentimento que está lá querendo sair e um sentimento que depois eu reconheci que está lá há muito tempo de decepção, de indignação, de não compreensão de uma série de coisas que eu acho que, como diz Jung, o sofrimento é a falta de significado. Quando eu entendo o porquê, ok, tá tudo certo, eu tenho condição de trabalhar isso em mim, mas ficar no escuro em uma situação o tempo todo faz com que você crie uma expectativa de que em algum momento aquela luz vai aparecer e a luz não vem nunca. Então, ok, é parar realmente de esperar. Eu acho que eu fui convocada a dar uma última talvez oportunidade para que as coisas pudessem ser esclarecidas e não foram, ok, respeitar o momento do outro, respeitar que existe um limite, que eu não tenho acesso, ok, e chorar por isso, ok, porque envolve a minha vida também, mas então não envolver mais, não é? Existem conexões que a gente não consegue desconectar, não é? Como eu digo sempre, quando eu amo, eu amo e não sei desamar. Mas a convivência, o contato não há necessidade de acontecer como é no perdão, né? O perdão não significa esquecer, né? Mas o fato de eu perdoar não significa que eu tenho que continuar tendo contato com aquela pessoa. Então é mais ou menos isso que eu fui trabalhando ontem e foi por uma via que eu imaginei que seria totalmente o oposto disso, que eu estaria vivendo até um momento de extrema felicidade, mas não foi. Ok, foi o que tinha que ter sido.
não é? E fazer do limão uma limonada, como a gente diz, extrair daquela situação aquilo que era o aprendizado. E eu achei interessante ela tá falando, né? Sobre aqui, tenha um momento hoje para repensar seus sentimentos e abra-se para a mudança. Se encontrar amargura, mostra aonde você mantém julgamento sobre si e outros. Eu acredito que, claro, eu acho que dificilmente a gente elimina por completo o julgamento, né? Ainda aqui encarnados no mundo da terceira dimensão, por mais que a gente já esteja se conectando com essas energias superiores, não é? Mas eu percebo que o julgamento sobre o outro, eu estou falando, mas o nosso próprio julgamento é talvez o que nos coloca mais para baixo. Pensar de novo, mais uma situação que vem e que eu digo, meu Deus, como eu sou idiota, como eu sou besta. Como diz o Leandro Roque, quando ele está fazendo as leituras de tarô dele, ele fala: não, você está pensando que você está sendo besta, você não está sendo besta, não. Né? Então, a gente se julgar, meu Deus, como eu estou sendo besta de continuar esperando uma coisa que não vai vir nunca. E assim vai. Né? E aí a gente se coloca lá para baixo, né? E se vitimiza. Ressentimento mostra que vive do passado e não aproveita a oportunidade de transformar-se no que acontece no momento. Então, foi um pouco que eu tentei fazer ontem, mais para o final do dia, no sentido de me respeitar, né? Me respeitar e entender que eu preciso de atitudes que venham a meu favor e não contra mim, né? E não viver no passado, ainda nas expectativas que pertencem ao passado. Estou vivendo um momento novo, ok, né? Vamos lá, vamos abrir a possibilidade sempre para o novo, para a nova fase que vem vindo, que para todo mundo. E o portal 1111 era ontem a cocriação de uma nova fase, que eu pensei que seria de um jeito, foi de outro, mas não deixou de ser a cocriação para uma nova fase, uma escolha totalmente consciente a partir disso. Raiva mostra onde estão os seus limites e no que acreditar para mudar a sua vida. Como eu sempre digo, né, do ponto de vista psicológico, a raiva é a expectativa frustrada. E é claro que ao ter a expectativa frustrada ontem de viver a situação do portal de um jeito e de cocriar algo que seria diferente, que seria talvez a resolução de uma situação, não digo que para se caminhar nesse sentido, mas até para finalizar de uma maneira bonita algo, e não aconteceu, não é? Então houve uma expectativa de viver nessa energia melhor, nessa capacidade de cocriação, algo que viesse no sentido da quinta dimensão ou da quarta dimensão, e não veio ainda a transmutação de algo relacionado à terceira dimensão. Quanto mais a gente pensa que não tem muita coisa para ainda lidar, mais a gente leva pá, como eu falei, né? No outro vídeo, porque a gente vê que não, quem sou eu? Tô cheia de coisas para trabalhar ainda, por mais que esteja conseguindo me conectar minimamente a esses planos superiores, a estar, né, vibrando nessa outra dimensão, sentindo a plenitude, a alegria, ok, mas em muitos momentos a gente cai ainda, porque tem coisa para limpar. E ontem esse portal veio me trazer a consciência justamente disso. Não pense que você não tem mais nada para limpar. Tem muita coisa para limpar ainda. Se não é do teu eu, é da tua mônada. Então, tem muito trabalho a ser feito ainda da terceira dimensão. Ok, ok. Continue trilhando o caminho para a quinta, foi a mensagem, mas não se esquecendo que ainda tem coisa para limpar sim. Ok. Ansiedade mostra que você precisa
acordar para estar no presente, deixar de viver no passado e com medo do futuro. Às vezes o meu medo é de não estar sendo coerente com aquilo que de alguma maneira eu me comprometi no plano espiritual. Mas quando existe um compromisso que não envolve só você e que envolve livre-arbítrio do outro, não é? Eu não posso responder por isso sozinha. Então, a minha parte eu faço, vem uma orientação da espiritualidade, pá, eu passo por cima do meu ego, eu vou lá e cumpro. E o resultado que de alguma maneira se espera não vem, ok, ok, eu tenho que sair da situação com a consciência tranquila e não ter medo do futuro de ser julgada, que na verdade eu mesma que estou me julgando, não é? Como eu falei lá no primeiro movimento aqui de amargura, não é? De não ter conseguido cumprir com aquilo. Respeitar o livre-arbítrio do outro, respeitar o limite do outro, respeitar o momento do outro, por mais difícil que seja, é um trabalho hercúleo, né, como a gente fala, porque envolvem várias etapas de dissolução do ego, porque não é o que eu quero, eu não sou uma menina mimada que tenho que fazer acontecer tudo o que eu quero e quando não acontece eu vou lá e esperneio e de alguma maneira faço manipular para que aconteça, né? Poderia ter feito alguma coisa diferente do que eu fiz ontem e que poderia ter revertido em outra situação, mas eu resolvi assumir. Ok, tenho ainda alguns gatilhos que me levam à compreensão, às vezes equivocada, de uma situação. Posso reconhecer isso também, mas também o outro tem que reconhecer o que é gatilho e também ter a mesma compreensão que eu tenho com os limites e com os gatilhos do outro. Também mereço a compreensão dos meus gatilhos, não é? Mas ok, é o que eu estou dizendo, é o limite, é o momento do outro que não é o mesmo momento meu. E reconhecer isso é muito importante. Culpa mostra que você constrói a sua vida através das expectativas de outros, de verdade. Eu tenho trabalhado muito isso, a culpa na minha vida hoje é muito reduzida, porque eu sou tão consciente do que me motiva a ter as minhas atitudes que eu já não tenho mais a culpa que me corroía no passado, sabe? Não mesmo. Vergonha mostra que você internalizou as crenças de outros sobre quem você é e precisa reconectar-se com a sua autenticidade e sua integridade no agir em seu benefício. Acho que esta é a minha, talvez o meu maior mérito nesse momento, ter de verdade me reconectado com a minha autenticidade, reconhecer que eu não sou igual a todo mundo, na verdade como ninguém é, né? Cada um de nós é único, mas que o fato de ser diferente, que o fato de ser uma pessoa empata, de ser uma pessoa paranormal, de ser uma pessoa espiritualista e não ter vergonha nenhuma de falar sobre isso, né? De ser uma pessoa altamente sensível e de enxergar o que está por trás de uma palavra, de um gesto, não é? Qual é a intenção que está por trás, não é? É ir muito além do que está explícito, não é? Não ter vergonha disso. Em muitos momentos me pega uma situação de tentar entender, né? Talvez alguns julgamentos que eu acho que outras pessoas têm a meu respeito pelo fato de eu ser espiritualista, de eu estar me expondo no YouTube, de eu falar as minhas ideias, de eu falar sobre meus processos, né? E de achar que essa pode ser a causa de muita rejeição, né?
e o que os outros vão dizer, o que os outros vão falar, e de pensar, puxa, será que eu teria que abrir mão disso? Será? Não. E eu percebo que isso vem lá das minhas vidas que foram julgadas na Inquisição, das minhas próprias vidas, das vidas da minha mônada, né? Onde eu fui julgada como bruxa, queimada na fogueira, degolada, sabe? Passado pelo tribunal da Inquisição, ter tido toda a minha biblioteca queimada, porque era uma freira que era letrada e era proibido naquela época. Tudo isso foram, todas essas informações vieram durante o meu processo de emergência espiritual, e às vezes eu sinto um pouco desse resquício, como se eu estivesse sendo rejeitada por algo nesse sentido, né? O que vão dizer, o que vão falar, onde já se viu, tá colocando tudo isso a público, não é? E isso me faz, de alguma maneira, me colocar cada vez mais no meu centro. Ao mesmo tempo que eu penso que essa pode ser uma das causas de rejeição, o que os outros vão dizer, o que a família vai dizer, e etc, etc, é como se eu me julgasse por ser algo que eu não sou. Sou uma pessoa íntegra, autêntica, verdadeira, hoje sem papas na língua, que segue as orientações da espiritualidade, que quer fazer o bem, que quer trazer expansão de consciência para as pessoas, que tem coragem de assumir os seus próprios erros, não é? Então, eu não posso ser julgada por isso, porque a maioria das pessoas não é assim. E é assim que as pessoas deveriam ser, não é? Eu tô para mostrar que reconhecer os próprios erros é uma questão de humildade. O que é e o que não é. O que eu não sou, eu reconheço também. Que ainda tenho muito a trabalhar, como isso que caiu a ficha nesse portal. Quer dizer, tô pensando que eu tô lá por cima da carne seca, não tô nada. Caí como todo mundo cai, de novo. Mas fiquei horas só. E automaticamente já me levantei, botei tudo para fora, a emoção toda que veio, botei tudo para fora e vamos lá, seguindo a vida, seguindo a vida. Deus já colocou outras energias, né, no meu caminho, que são mais energias da quinta dimensão mesmo. É esse o caminho que eu tenho que seguir. Eu não posso responder pelas atitudes de ninguém, pelo caminho de ninguém, pelas escolhas de ninguém. E não estou falando isso só de uma única situação, estou falando isso até mesmo com os meus pacientes. Não é? A gente tem o compromisso de mostrar um caminho, de orientar para uma determinada direção que talvez seja a melhor. Mas se as pessoas têm limites e não querem seguir, eu tenho que respeitar. E foi isso que caiu a ficha ontem. Agora, respeitar não é ficar grudado do lado. Não é fazer o que a outra pessoa quer. Nem nas minhas relações pessoais, nem, obviamente, nas minhas relações profissionais. Não é? É isso. Mas, no fundo, eu acho que esse portal foi extremamente proveitoso, apesar de não ter saído do jeito que eu imaginei. Ok, né? Eu fiquei comigo mesma e caíram todas essas fichas que trabalharam talvez o meu orgulho, a minha prepotência, a minha expectativa, não é? Frustrada, e a capacidade de aceitar que todos nós temos limites e que todos nós estamos aqui em aprendizado. Se a vida tiver que conectar novamente, conectará lá na frente, se não, ou no plano espiritual, se precisar voltar de novo, ok, estou aceitando qualquer coisa para não permanecer nesta energia de baixa frequência, né? E por isso botei tudo para fora e vamos seguindo.
é isso que todos nós temos que fazer, tá? Se vocês quiserem, compartilhem aí nos comentários como é que foi esse portal para vocês, né? Para mim foi uma lupa colocada na minha cara para eu enxergar um montão de coisas e que bom que foi assim, né? Apesar de ter saído fora daquilo que eu imaginei que seria. Mas vamos lá. Mesmo assim, foi extremamente proveitoso e é nisso que eu vou focar a minha vida, em entender aquilo que é o aprendizado que foi feito em cima de uma situação. Certo, gente? Vamos refletir e escolher o melhor caminho para todos nós. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê!